desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Podem sentar, irmãos. Estamos felizes nesta oportunidade de podermos estar aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer também o nosso pastor presidente, que nos dá também esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Já está melhor, né? Eu ainda, até de manhã, estava lá em casa, pensando, até falei para a Vilma para nós vir mais cedo, porque o culto seria 6h30. Mas quando cheguei aqui, fui olhar em algumas conversas, e já percebi que tinha uma mensagem do pastor Alaor, avisando que o culto seria a partir das 19h30. E assim, é mais fácil do povo de Deus vir congregar um pouquinho mais tarde, porque muitos trabalham, muitos têm dificuldade de estar aqui às 18h30, né? Mas aqui tem um povo que está aí, lutando, servindo a Deus, fazendo a vontade dEle. Nós estamos felizes essa noite, muito felizes. Queria cumprimentar os irmãos e amigos que estão também assistindo pela internet. Que Deus venha falar profundamente no teu coração também. Queridos irmãos, nós vivemos numa época, uns dias difíceis. Eu até estava pensando esses dias, essa semana, mais preciso, que os dias que estamos vivendo hoje, essa influência, eu acredito que a geração do meu pai, a minha geração e a geração dos meus filhos até agora, não passaram por isso, por essa forma, essa atuação, esses dias, parece assim tenebrosos, esses dias difíceis, né? Essa pandemia parece que trouxe assim Parece não, ela trouxe uma forma diferente. Trouxe um medo, trouxe uma preocupação, trouxe uma angústia para todo mundo. Todo o planeta está vivendo. Mas se nós olharmos, alguma coisa tem também por trás disso, porque a morte existiu desde o começo. Desde o início existiu a morte. Em todas as famílias, a morte já passou, essa preocupação. Mas agora, nesta época, não sei se a política, a mídia, que deu uma inflamada tão grande, não sei, não quero entrar nesses detalhes, mas trouxe a toda a população uma preocupação, uns momentos difíceis, uns momentos de sofrimento, uns momentos de angústia.
E quando se fala em momento de angústia, se fala de medo, se fala de preocupação, se fala de medo. E o medo, muitas vezes, ele traz um sério risco. Existe medo que é bom para nós, porque de determinada situação, se nós temos medo, nós não arriscamos e não corremos um risco de se machucar, ou de cometer uma injustiça, entendeu? Mas aquele medo extravagante, assim, que vem na hora da angústia, que vem na hora do problema, que vem na hora da luta, esse medo é preocupante, porque esse medo, muitas vezes, ele abala a nossa fé, faz com que a nossa confiança em Deus oscile, entendeu? Mas Deus fez tanta coisa, mas agora não está fazendo. Deus fez no passado, mas hoje não vai fazer. Deus fez na vida da família tal, mas na minha não vai fazer. Então, esse medo é preocupante. Nós não podemos, na hora dessa angústia, dessa aflição, desse desespero, não podemos dar lugar a este medo. Nós precisamos confiar em Deus, que é o autor e consumador, que é a nossa segurança, que é a nossa fortaleza. É Ele que cuida de nós, é Ele que tem o controle da nossa vida. Quando a minha mãe faleceu, ela foi muito bem para a sala de cirurgia, conversando normalmente. O médico deu para ela 99% de chance de ser bem-sucedida. E quando acabou a cirurgia do coração, simplesmente o coração não voltou a bater. E braba e quis tomar algumas atitudes. Eu disse, para aí, quem é esse pobre coitado desse médico para tirar um dia ou aumentar um dia da vida da nossa mãe? A nossa mãe, toda a vida estava e continua estando nas mãos de Deus. Eu e você também. Então, a morte veio para muitas pessoas. E muitas pessoas pegou o tal Covid e, graças a Deus, sarou. E eu creio, para todas as coisas têm o seu tempo determinado. A Bíblia fala assim. Então, para aquele que veio e para aquele que não veio, e para mim e para nós que estamos aqui, resta nós estarmos preparados para o dia que a morte chegar para nós. Assim como temos certeza que muitos desses irmãos que a morte chegou, eles estavam preparados, esperando a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos estar preparados para este dia. Não sabemos se é amanhã ou é hoje, não sabemos se é do Covid, não sabemos se é de um câncer, não sabemos se é de um infarto, não sabemos se é de um acidente, mas para que for, a missão nossa é estarmos preparados para este dia, ganhar o direito da salvação de vida eterna enquanto estamos vivos. Porque depois que nós passar desta vida para outra, não podemos escolher mais aonde nós vamos passar a eternidade. Mas hoje, enquanto temos vida, temos consciência, sabemos decidir o que queremos ou não queremos, nós temos condições de adquirir o passaporte para a vida eterna, para viver a eternidade com Cristo. Amém? O mundo vive numa instabilidade, vive
não tem confiança, entra um político e sai político, entra um ministro e sai ministro, e tentam, às vezes, com as suas mudanças, fazer alguma coisa pensando numa melhora. Mas vai e vem e as coisas continuam. E nós olhamos para essa situação, para esse quadro, e falamos: poxa vida, eu votei para fulano, e agora as coisas parece que não estão andando como eu pensava. Agora fulano vai colocar ciclano como ministro, e esse vai ser bom. E de repente o ministro chega lá, e as coisas também não acontecem. Por quê? Porque a nossa confiança está indo para o ser humano, como eu e como você. Mas nós, os crentes, comprados e lavados no sangue do Cordeiro, a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança não está no prefeito, não está no governador, não está no presidente, não está nos ministros, a nossa confiança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande general de guerra que não perde batalha, não perdeu batalha e não vai perder batalha. Amém? Ele venceu a morte por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, dando graça, dando força, nos fortalecendo, nos ajudando. O problema maior, queridos irmãos, é a nossa confiança, é a nossa fé. Eu e você precisamos ter um alvo. Eu tenho meu alvo é Cristo. Você tem o teu alvo deve ser Cristo. O nosso alvo deve ser o céu também, através de Jesus Cristo. Mas isso não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é como eu acho, não é como eu quero, não é como eu imagino. É obedecendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que Ele tem nos mostrado, aquilo que Ele tem requerido de nós de alguma forma, para que nós façamos, para que nós andamos conforme a sua vontade. Muitas vezes nós queremos que o Salmo 91 se realize na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nós queremos viver dentro desse texto, desse contexto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas é aquele que habita, não é todos. E para habitar no esconderijo do Altíssimo, para habitar ali com Ele, precisa obedecer às suas normas, a sua lei, a sua ordem, os seus ensinamentos. Não é como eu acho, como eu quero, não, é como Ele quer. E todos nós, quando somos submissos à vontade do Pai que está no céu, podemos se encaixar nesse versículo. Estamos habitando com segurança. Estamos habitando com tranquilidade, com paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Os dias em que vivemos, irmãos, nós todos sabemos que vivemos os últimos dias na face dessa terra. Os acontecimentos, a tecnologia avançou tanto, de alguns anos, bem pertinho para cá, multiplicou tanto, que isto nos mostra que Cristo está voltando. E nós, pela fé, precisamos cada dia mais se aproximarmos de Deus, fazer a sua vontade,
lhe agradar, estar na presença dEle, em todo lugar, em todo tempo. Quando eu falei da tecnologia, não sei se já tem, se já está por aí, mas está vindo a... Como é que é a 5G? Está vindo aí, tinha o 3G, 4G, agora está chegando o 5G, não sei se já está aí, eu não sei. Aonde todo mundo, segundo um comentário que eu ouvi, aonde todo mundo, em qualquer lugar, vai ter acesso ao nosso celular, ao teu celular. Qualquer lugar que você estiver, vai ter acesso. E a Bíblia diz que um certo homem vai sentar na ponta da mesa e vai comandar o mundo. E para ele comandar o mundo dessa forma, para ele ter acesso em mim, aonde eu estiver, para ele ter acesso em você, aonde você estiver, o que precisa mais? Isso quer dizer que Jesus está voltando. E neste dia que esse homem sentar nessa mesa para comandar o mundo, eu quero que a igreja já não esteja mais aqui. Porque é muito melhor ser comandado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos irmãos e amigos, você que ouve aí na sua casa, exercite a tua fé, busque a Deus, peça misericórdia dEle, porque Ele que pode fazer a mudança na tua vida. Nós queremos fazer, queremos ter, queremos ser bem-sucedidos. Mas eu li um texto aqui que fala sobre duas casas, e eu já vou encerrar, que fala sobre duas casas, uma casa construída na rocha. Eu estava pensando, queridos irmãos, esta rocha, que maravilha quem consegue construir a sua casa nesta rocha que é Cristo Jesus. Fala de duas construções, uma construção na rocha e uma construção na areia. A construção, eu até anotei aqui, quando eu cheguei em casa, sobre essas construções, e eu pude perceber, queridos irmãos, que existem muitas casas lindas, muitas casas formosas, muitas casas bonitas, mas não suporta sequer vento, não suporta uma sequer tempestade. Essa casa está se demolindo. Às vezes nós olhamos para um cidadão muito crente, muito animado, prega bem, canta bem, se expressa bem, aquela coisa mais linda, maravilhosa. Mas de repente, você vê aquela pessoa vivendo uma outra vida, e você vai tentar saber o porquê. Foi um vento que passou naquela casa. Aquela casa não estava construída na rocha. Aquela casa simplesmente foi construída na areia. E eu estava, um dia, conversando com um amigo meu, e ele dizia assim, na areia é fácil construir casa. É fácil de você cavar. É fácil de você fazer um alicerce. É facinho. E às vezes nós preferimos construir uma casa mais rápida, mesmo que seja na areia. Só que é o seguinte, quando vem o vento, esta casa não consegue permanecer.
Às vezes o cidadão recebe um convite, e esse convite já se enche o seu ego, e é o suficiente para ele abandonar, para a sua casa espiritual se desmoronar. Porque alguém fez um convite, e ele se achou todo-poderoso, e ele já disse, não, aqui são gentinhas muito pequenas, muito fracas, ali já não me comporta mais, eu vou. E o seu nariz empina, e a sua casa espiritual se desmonta, se acaba. Às vezes o cidadão está eloquente, cantando, pregando, no auge, mas alguém lhe convida para algumas determinadas coisas diferente dos planos de Deus, oferece algumas coisas diferente daquilo que nós somos acostumados viver, e de repente aquela pessoa que estava no auge, cantando, pregando, dirigindo, andando, com toda aquela moral, não resistiu um convite, não resistiu alguma proposta, aceitou, e foi um vento, às vezes um pequeno vento, que passou naquela casa, e nós olhávamos. Por isso que nós temos que ter um olhar de discernimento. Às vezes nós olhamos para o cidadão e vemos uma estrutura, e vemos uma pessoa inabalável, e vemos um sujeito que jamais ia desmontar sua casa. Mas de repente você vai observar um simples vento, uma garoa, passou e desmoronou aquela casa. Por quê? Porque foi construído muito rápido, foi construído sem um alicerce bom, e destruiu aquela casa. Do outro lado, nós vemos pessoas, às vezes, que até não significa tanto, que até não tem expressão, mas vem o vento, vem a tempestade, vem luta, vem problema, vem dificuldade, mas ela permanece ali firme, glorificando o nome do Senhor, não perde culto, não aceita qualquer proposta de fora, não aceita qualquer amizade, não aceita envolvimentos diferentes, tem tantas conversas, tem tantas propostas, mas ela está firme. Às vezes essa casa foi difícil construir, às vezes essa casa não foi fácil construir, mas quando construída, ela ficou inabalável. Por quê? Porque construiu na rocha. E essa rocha que eu falo aqui esta noite é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que conseguem construir a sua casa baseado, firmado, alicerçado nesta rocha, aleluia, jamais o vento vai derrubar, jamais a tempestade vai derrubar. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, mas essa casa permanece firme, porque ela está alicerçada naquele que morreu na cruz do Calvário um dia, para me dar vida, para te dar vida, para te ajudar, para te fortalecer, para te trazer a paz e a alegria e a comunhão do Espírito Santo. Eu, quando ministro nos casamentos, ou quando dou alguma conversa com os casais, eu sempre digo: meus irmãos, quando vocês estão casando,
procurem fazer o possível de você construir esse relacionamento de vocês, esse lar que vocês estão iniciando. Faça de tudo para que Jesus esteja fazendo parte, que Jesus esteja sendo o centro desse relacionamento, e que esta construção seja baseado, seja firmado na rocha que é Cristo. Muitos lares, muitas famílias, que muitas vezes foram aplaudidas, e hoje estão destruídas, estão um para um lado, outro para o outro, porque não permitiu, na realidade, às vezes falar. Eu sempre digo para minha esposa, eu sempre digo para a Vilma, minha esposa, que a boca não fala tanta coisa, a boca fala pouca coisa. A nossa vivência, o nosso dia a dia é que fala bastante. A minha convivência com a minha esposa, a minha convivência com os meus filhos, a minha convivência com os meus amigos é que falam por mim. Às vezes eu posso dizer que Jesus é o centro da minha vida, que Jesus é o centro do meu lar. Eu posso chegar aqui e fazer bonito para a igreja, fazer bonito para você que está assistindo aí, mas no dia a dia, lá em casa eu sou diferente, lá na rua eu sou diferente. Não, eu preciso ser aquilo como Deus quer. Ele é o centro do meu lar, Ele é o centro da minha família, e eu glorifico a Ele, porque eu sinto a presença dEle quando eu reúno com a minha família. Você aí na sua casa, se você não tem esse prazer, se o seu lar está destruído, se está acontecendo alguma coisa, faça um retrospecto, veja com que situação que está, veja onde você deixou a presença de Jesus, veja em que lugar você deixou, e volte buscar a presença de Deus para o teu relacionamento, volte buscar a presença de Deus para o convívio do teu lar, e você vai ver que as coisas vão mudar. E quando nós estamos baseados nesta rocha, que é Jesus Cristo, nós podemos falar como o salmista disse lá no Salmo 27, coloque lá para nós, meu irmão, no Salmo 27, o salmista falou isso, com certeza ele tinha a sua casa firmada, alicerçada totalmente na rocha que é Cristo Jesus. Aí ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sabe quem pode dizer isso? Aquele que tem a sua casa alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Aquele que vem a tempestade, as lutas, a dificuldade, e ele permanece firme. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E se Ele é a minha luz e a minha salvação, Ele faz uma pergunta: a quem eu temerei? Se Jesus é a tua luz, se Jesus é a tua salvação, não precisa temer nada. Não precisa temer vento, temer tempestade, temer influência satânica. Não precisa, porque Ele é a tua luz, Ele é a tua salvação. Aleluia! Ele é a força da minha vida. Você pode dizer assim? Se Ele é a força da sua vida, se é Ele que te dá força, por que você vai ter receio de alguma coisa? Por que você vai ter medo de alguém, se é Ele que te fortalece? Aleluia!
o versículo 2, coloque lá. Ele dá um testemunho aí. Veja bem aqui, meus amigos, diz o salmista. Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ele tinha a sua casa firmada na rocha. Quando o adversário vem contra a sua família, quando o adversário vem para destruir o teu casamento, quando o adversário vem para destruir o relacionamento teu com a família, se você está firmado na rocha, ele se levanta e faz com que o adversário tropece e caia e não tenha acesso no teu lar, e não tenha acesso na tua família, porque quem garante a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No verso 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e vou buscar por isso, vou lutar por isso, que era que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Vê que maravilha. Sabe quem que pede essas coisas? Sabe quem que luta por essas coisas? Quem tem a sua casa firmado na rocha. Ele luta por isso, para estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E dá a impressão que alguém pergunta: mas por que você quer estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Aí ele diz: para contemplar a formosura do Senhor. Que mais? E aprender no seu templo. Queridos irmãos, nós precisamos estar aqui no templo. Faça de tudo para não perder os cultos de ensinamento, os demais cultos que existem. Faça de tudo, porque você estando aqui, você está aprendendo no templo. Porque aqui é a casa do Pai. Porque aqui Ele se faz presente, aqui Ele habita, aqui Ele se faz presente para abençoar o seu povo. E na sequência, o versículo 5, diz assim: porque no dia da adversidade, Ele vai me esconder no seu pavilhão. Irmãos, às vezes nós ouvimos os testemunhos e é maravilhoso, porque Deus cura, Deus tem poder para todas as coisas. Mas e aquelas pessoas que morrem? Deus não atuou? Não. Deus recolheu, porque a morte é algo natural. Agora fica a família. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Meus pais. Fica a família. Naquela situação, como diz um amigo meu, sem eira e sem beira. Como vou fazer? Buscando. Mas, quando eu perdi as pessoas da minha família, eu disse: Deus, foi minha mãe, foi meu pai. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que tu levou. Agora, Deus, nos dá graça
Me esconde no teu pavilhão, no culto do teu tabernáculo. Porque eu preciso ficar firme. E ali ele termina o versículo dizendo assim: e por mear sobre uma rocha, eu preciso ficar firme na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante. Eu quero orar. Volto a dizer, se a tua casa não foi construída na areia, não foi construída na rocha, se a tua casa não está tendo sustentabilidade, o Deus que nós servimos é a nossa rocha, e está lá, para que você faça segundo a sua vontade, através da fé, ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Quando eu falei que alguém disse que construir na areia é fácil, e construir na rocha é difícil, construir na areia é quando o cidadão constrói do seu próprio jeito, o seu lar, o seu relacionamento, a sua vida espiritual, ele leva de qualquer forma, de qualquer jeito, da forma mais fácil. Mas o texto que li diz assim, que aquele que ouve estas palavras, as minhas palavras, diz ele, e as praticam. E ouvir a palavra do Senhor e as praticar não é fácil. Mas se quiser construir a sua casa na rocha, precisa ouvir e praticar as palavras, praticar o ensinamento, praticar aquilo que você tem aprendido. Queridos, vamos estar orando nesse instante. Creia, meu irmão e meu amigo, aí onde você está, não sei qual a situação, a afronta que você está passando. Não sei qual a tempestade que o teu lar, a tua família está passando. Mas o certo é que se você tiver construído a sua casa na rocha, você vai ser bem-sucedido. A sua família vão estar ao redor da sua mesa. E você vai estar glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oremos. Querido Deus, eterno Pai Celestial, na Tua presença estamos mais uma vez. Queremos Te louvar, Pai Santo, pelos momentos que tivemos aqui na Tua casa, e aonde temos ministrado a Tua palavra, e aquilo que Tu tem colocado no meu coração, eu tenho compartilhado com a Tua igreja, e tenho compartilhado com aquele que está lá na sua casa. Deus, que cada um de nós aqui, que cada ouvinte, Pai, desta ministração esta noite, possa procurar, Senhor, firmar, estabilizar a sua casa espiritual, firmar o seu relacionamento conjugal, firmar o relacionamento com a sua família, nesta palavra, aleluia, nesta rocha, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém.